Obrigado, vereadora Ademar Ornel. Quero me botar à disposição aí até para poder fazer quem sabe uma vaquinha, cada um dá um pouco e ajuda a pagar o combustível, até que se for do avião, para poder trazer o governador para liberar o combustível, as nossas viaturas aqui em Pelotas. Uma parte ao vereador Vitor Palladini. Vereador Ademar Ornel, presidente. Uma parte ao vereador Vitor Palladini. Obrigado, vereador Rafael Amaral. Obrigado, senhores vereadores. Com certeza concordo com vossas excelências, essa situação das viaturas da Brigada Militar que estão dentro ali ainda da caserma e não foram entregues. Eu quero já anunciar que no dia 25, semana que vem, já temos uma reunião aprazada com o governador José Sartori, bem como o secretário Márcio Biolchi, e eu tenho quase que absoluta certeza que o governador não sabe que essas viaturas dizem que estão esperando que ele venha para entregar e deixando a população em situação precária. Então, nós iremos intervir e iremos cobrar o quanto necessário, o mais rápido possível, que seja entregue, formalizada a entrega dessas viaturas e que a população possa ter o sentimento de mais segurança nas ruas de Pelotas. Com certeza podem contar conosco. Muito obrigado. Primeiro, dar parabéns ao senhor, vereador Vitor Palladini, que se adiantou na busca dos resultados, além de ficar reclamando. 25 às 16 horas. Às 16 horas, a agenda no Palácio Piratini com o governador José Sartori. Parabéns, saberemos Obrigado. que estamos bem representados com o senhor lá defendendo a nossa região. Uma parte também ao vereador Gaúcho. Amaral, quero cumprimentá-lo pelo tema e lembrar que nos assistem que na administração do Farso, o Tarso, colocaram fogo nas viaturas por mais de uma vez. E foi documentado e provado pelo Instituto Médico Legal, pela perícia. Só isso que eu queria lembrar. Obrigado. Mas, senhores, desculpas a parte, mas não é o tema ao qual eu irei tocar aqui. Mas dá para espaço aos amigos para o novo debate. Obrigado. Mas, senhores, eu falo sobre a falta de planejamento em Pelotas, na região, no Estado e no Brasil. Vamos falar também, podemos tocar sobre a situação de segurança, que na década de 70 nós tínhamos, comparado a hoje, 1/3 do efetivo da Polícia Militar. Sendo que de 70 para cá nós triplicamos a nossa população e nós temos 1/3 do efetivo hoje, que é a nossa realidade. Falando sobre a falta de planejamento, e aqui é uma crítica construtiva, a nossa cidade, de início, começou a crescer, há 203 anos atrás. E aí começou a abrir novas ruas, avenidas, e aí começou a criar novos bairros. E aí nós devemos pensar. Eu não critico aquele bairro que foi aberto ali para aquele necessitado que não tinha nem onde ficar, Anselmo, que não estava dormindo no chão. O que eu critico muitas vezes é aquele empresário que tem dinheiro, ele vai lá, compra um grande lote de terra e ele começa a lotear. E ele loteia aquela área e começa a vender por um preço, né, grande. E depois, presidente, não podia iniciar essa fala sem a parte do vereador Anselmo Rodrigues. Obrigado, vereador Rafael. Nós nos acostumamos com determinada metodologia, maneiras de ver as coisas, e como nós temos dificuldade de irmos no âmago da questão. Olha a grande diferença que existe entre viver e existir. Fulano viveu 100 anos, os últimos 30 em cima da cama, tetraplégico, com escaras até na nuca. Viveu? Não, existiu. Pelotas cresceu. Pelotas cresceu ou inchou? Nós temos que nos adaptar à metodologia atual. "20 viaturas no pátio, mais de uma UBS construída." Vem cá,
prédio da assistência médica? O que adianta a viatura se nós temos um contingente policial pífio? Mas o pior de todos não é esse. O pior de todos é que quando chega na delegacia, o brigadiano fica lá dando explicação, polícia civil, e o bandido já está na rua dando risada. Então, segurança pública não é viatura apenas. Nós não temos nem contingente. E não temos cadeia. E o pior de tudo, Rafael, nós não temos lei para botar bandido na cadeia. Então, temos que ir no âmago da questão. Primeiro, temos que ter leis. Depois, as formas de executar essa lei. Ou então nós só vamos ficar falando, porque a polícia não foi, porque a polícia não está. Sexta-feira, 5 meninas do São José foram assaltadas na chegada da escola. 5, todo mundo sabe. O bandido da bicicleta vermelha. Chega ali, todo mundo diz, o bandido da bicicleta vermelha. Já foi preso várias vezes. Está lá. Olha, foi preso fulano, já matou 4. Ah, dá licença, rapaz. Concordo com o senhor, vereador Anselmo. Infelizmente, a legislação hoje não é adequada à realidade que nós vivemos. Os bandidos, né, com todos os favores e as brechas que as leis têm, e o cidadão à mercê da bandidagem, impedido até de andar na rua e de viver dentro de casa com calma. Mas quando eu falo em planejamento, claro que o tema é muito amplo, vem da saúde, como na década de 70 nós tínhamos 120 mil habitantes, agora com quase 370 mil habitantes, nós temos a metade de hospitais, a metade de leitos, e nós triplicamos a nossa população. Então aí que fala, cadê o planejamento disso? Ninguém pensou que a população vai aumentar, ninguém pensou que vamos precisar de mais leito, ninguém pensou que precisamos mais pronto-socorro, ninguém pensou que precisamos mais educação, ninguém pensou que precisamos mais de escolas infantis, e aí? Então Pelotas nós vamos ter que começar a parar de apagar só o incêndio, que a gente faz todos os dias, e começar a pensar o futuro. O que vai acontecer daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? A cidade cresceu ou inchou, as vias aumentaram, mas nós precisamos planejar. Nós já vimos discussões enormes aqui, de uma área hoje considerada nobre, que foi loteada, vereador Anselmo. Eu vou dar uma parte, não vou perder o raciocínio, uma parte ao vereador professor Adinho. Obrigado, vereador Rafael. Só para pegar um gancho, uma coisa muito simples. A partir do momento que for criado um condomínio com milhares de casas e apartamentos, ele tem que ter, certamente, no mínimo, 3 coisas. Linha de ônibus completa, escola e posto de saúde. É isso que acontece hoje? Infelizmente não é. Então, a partir do momento que cresce a cidade, que tem um condomínio com milhares de casas e apartamentos, de cara já tem que ter, no mínimo, essas 3 estruturas: viária, escolar e de saúde. Infelizmente, a gente já inicia capenga sempre disso. O senhor falou muito bem sobre o tema, vereador Adinho. Brilhante, construímos um condomínio, né? Milhares de pessoas. Importante, damos casas a quem não tem. Mas e aí, pessoal? Essas crianças vão estudar onde? Precisa de uma unidade básica de saúde que não consegue atender nem a comunidade que já tinha. Agora, no próprio condomínio Dunas, um menino foi assassinado a chutes e pauladas. As pessoas não querem mais morar lá. Então, meus amigos, nós temos que pensar. A pior dificuldade que eu vejo hoje nas pessoas é o pensar. Nós temos que pensar, tá, criamos isso, o que vai acontecer? Qual o próximo passo? Tem que pensar no que vai acontecer de cada passo que nós vamos dar. E a minha grande briga, e voltando aos grandes condomínios, a gente conseguiu, hoje, numa área nobre em Pelotas, se loteou, aí as pessoas construíram grandes casas, parabéns a quem tem o poder aquisitivo para fazer isso, através do seu trabalho. Só que quando a pessoa comprou o terreno, vereador Anselmo, ela não se deu por conta que não tem saneamento, que não tem pavimentação, não tem drenagem, só que ela construiu uma grande casa e não se deu por conta disso. E aí ela quer cobrar
da prefeitura. Eu estou pagando os impostos, quero cobrar, digno, cobrando. Só que tem um problema. De quem ela comprou o terreno, ela não cobrou. E quando a prefeitura liberou aquela área para lotear, também não cobrou na época. Então ficou um grande problema. As pessoas construíram uma casa muito boa, num condomínio bom, só que não tem drenagem, não tem saneamento. E aí como é que fica? Então, nós vamos ter que começar a pensar o que vai ser Pelotas do futuro. E em cima desse tema, eu fui visitar um empreendimento que sairá em Pelotas, que é o primeiro bairro planejado da cidade de Pelotas, realizado por 2 pelotenses, pelo Ricardo Costa, que é um irmão do Rodrigo Costa, e do Fabiano, que é um arquiteto. Esse bairro aberto, bairro totalmente aberto, planejado desde a drenagem, desde a segurança, parques temáticos. Senhores, e aí o que eu digo? Esse bairro, com acessibilidade hoje para cadeirantes, então nós vamos ter que determinar, quando nós formos fazer um loteamento para morar muitas pessoas, acima de 60, 100, 300 pessoas, não sei, nós daqui adiante vamos ter que começar a pensar nisso. Para onde vai todas as pessoas? Como é que vão sobreviver todas as pessoas? Como é que vão andar todas as pessoas? Como vão ter acesso às pessoas? Como o transporte coletivo vai passar lá? Será que a unidade básica de saúde vai dar vencimento? Será que o transporte coletivo vai ter acesso? Será que o cadeirante vai conseguir andar na calçada? Então, nós vamos ter que começar a pensar. Então, eu quero dar parabéns a esses 2 pelotenses, que hoje são empresários conhecidos nacionalmente, poderiam investir em qualquer lugar do país, mas acreditam na nossa cidade, acreditam no potencial da nossa região e estão investindo aqui. E quem investe, quem produz emprego, tem o meu respeito. E essas pessoas têm que ter o nosso reconhecimento da cidade. E quem sabe daqui adiante, próximos empreendimentos grandiosos, vai ter que se pensar. Acessibilidade, transporte coletivo, uma proximidade à escola, pavimentação, drenagem, saneamento básico. Vão ter, quem sabe daqui adiante, e nós vamos trabalhar em cima disso, que próximos empreendimentos em Pelotas vão ter que seguir algumas regras. Ou, Pelotas do futuro, nós vamos deixar uma cidade pior do que a nossa geração recebeu. Já estou terminando o tempo ali, vereador, senão daria toda a honra à parte do senhor. Então, senhores, a nossa geração, tem a obrigação, vereador Anderson, de deixar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos uma cidade melhor da que nós estamos vivendo hoje. Obrigado.